E aí, minha gente, como é que vocês estão? Todo mundo em paz, bem, se cuidando? Assim espero. Minha gente, o nosso último encontro, bom, não sei se vocês lembram, eu falei sobre o episódio de Canudos. Episódio trágico, perverso, bárbaro, onde simplesmente a Primeira República varreu com o sonho dessa comunidade de sertanejos lá no interior da Bahia. O assunto de hoje que eu vou trabalhar com vocês nos remete a mais uma comunidade de sertanejos que infelizmente também vai acabar sendo massacrada para atender, diga-se de passagem, aos interesses dessa Primeira República. No caso, a gente vai ver na aula de hoje é o conflito do contestado, a região do contestado. Nós vimos que a figura do Beato, ele vai percorrer todo o interior nordestino. Só que não é uma região conhecida como contestado, isto é, que na época estava sendo disputada, era motivo de disputa entre os estados de Paraná e Santa Catarina, também vai aparecer uma comunidade messiânica. Só que lá, né, entre esse território, entre Paraná e Santa Catarina, lá vai existir, por exemplo, a figura dos monges. Esses monges, eles também vão ser líderes messiânicos, vão acabar formando essas comunidades religiosas que, nessa região, disputada entre o governo paranaense, entre o estado do Paraná e o governo de Santa Catarina, vai surgir mais um episódio na história dessa Primeira República, conhecida como Guerra do Contestado. Minha gente, tudo vai acabar começando da seguinte forma. Lá no início da década de 10 do século 20, mais precisamente no ano 1912, o governo do estado do Paraná, o que foi que ele fez? Ele acabou doa através de doações, ele doou terras para uma empresa norte-americana, no caso para a empresa Brazil Railway Company. Era uma companhia ferroviária, onde essa companhia tinha a missão de terminar a construção de uma estrada de ferro que vai acabar ligando o território do estado de São Paulo até o território do Rio Grande do Sul. Até aí tudo bem, né? A ferrovia é meio de transporte, até porque a Revolução Industrial, como vocês devem me observar, o trem de ferro vai ser muito importante, vai ser um invento e tanto. Praticamente as distâncias vão acabar ficando encurtadas, porque o trem de ferro, a tendência é ele acabar sendo evoluído. O trem de ferro, quando ele começar a aparecer lá na Revolução Industrial, vai ser uma revolução e tanto. Por quê? Ele vai transportar tanto pessoas, como também vai acabar transportando mercadorias. Até aí tudo bem, né? Seria o símbolo de sinônimo, progresso, paz e prosperidade. Mas o grande problema nisso tudo é que a construção dessa estrada de ferro iria passar justamente pela terra dos camponeses, pela terra daquelas pessoas pobres, humildes, carentes e necessitadas, desassistidas de políticas públicas da Primeira República. O que é que acontece nessa historinha? A ferrovia, a construção dessa ferrovia pela Brazil Railway Company vai acabar o quê? Passando por cima da terra dos sertanejos. Resultado, os camponeses, esses trabalhadores rurais vão acabar literalmente falando, sendo expulsos dessas terras. Aí, minha gente, é mais um agravante, é mais um problema social que a República Velha finge que não está acontecendo. Primeira República, aliás, perdão. Eles fingem que não estão acontecendo isso. O que vale é o progresso. O que vale é o progresso. Essa mesma empresa que ficou responsável por terminar essa construção dessa estrada de ferro, ela acaba fundando uma outra companhia, a Lumber. Essa Lumber, ela ficaria encarregada de explorar os recursos naturais da região. Mais uma vez desabrigando os amigos camponeses que viviam nessas terras. Aí, minha gente, nessa história aí, começa a aparecer nesse cenário de miséria, de opressão, de exclusão social do governo passando por cima do povo, vai surgir a figura desses monges. Um deles, conhecido como, por exemplo, como José Maria, ele já praticamente rondava, vai acabar o quê? Como é que eu poderia dizer para vocês? Já circulando na região. Essas famílias, pobres, humildes, carentes e necessitadas, acabam enxergando nele uma liderança que não enxerga no governo.
O que é que vai acabar acontecendo? Essas famílias juntam-se a esse monge, conhecido como José Maria, e vão acabar formando uma comunidade armada, católica, apostólica romana, em um lugar chamado de Taquarussu. A tendência, minha gente, é surgirem mais e mais vilas lideradas por esses monges. Essas chamadas vilas santas vai ter o quê? Vão, de certa forma, ser uma ordem contrária à ordem estabelecida. Qual é a ordem estabelecida? A Primeira República, é a República dos Coronéis, é a República do Café com Leite, por exemplo. Surgem essas vilas santas. Surge, por exemplo, a comunidade do camarada José Maria, a comunidade chamada de Taquarussu. São adeptos do catolicismo. O catolicismo apostólico romano. Aquela versão do catolicismo bem popular mesmo. É aquele catolicismo que, por exemplo, a galera que não aceita a república, vê a república como obra de Satanás, por exemplo. E, minha gente, é uma galera tão, digamos assim, como é que eu poderia dizer para vocês, motivada do ponto de vista religioso, motivada do ponto de vista espiritual, que eles estavam até dispostos a promover a chamada Guerra Santa. Guerra Santa contra a República. Que República? A República dos Coronéis, a República dos Cafeicultores, a República do Café com Leite, que estava pouco se lixando para essa galera. A verdade é essa. Aí, minha gente, esses sertanejos, esses camponeses desassistidos que foram expulsos de suas terras vão acabar se organizando na liderança espiritual desses monges. Esses monges vai ser o guia, líder, conselheiro espiritual. Eles estão dispostos sim a promoverem uma verdadeira guerra santa contra a república. Aí, minha gente, quem está no poder vai acabar se incomodando. O que é que a gente faz com essa galera? O que fazer com esses indivíduos? Alguma coisa precisa ser feita. Aí nessa historinha, minha gente, o governo do estado do Paraná vai acabar reagindo. O governo paranaense, eles vão acabar atacando. Vão promover ataques contra os sertanejos. Os sertanejos acabam fugindo, até porque a vida é muito importante, diga-se de passagem, ninguém quer morrer, a verdade é essa. Aí nessa historinha, minha gente, nesses conflitos entre os sertanejos, os camponeses dessas comunidades, dessas vilas santas, contra a polícia do estado, o líder José Maria acaba sendo morto. Ele acaba tombando mortalmente. Ele acaba perdendo a vida nesses conflitos. Morre um homem, mas suas palavras permanecem. Mas, minha gente, não vai demorar muito para aparecer, para surgirem outros monges, outros líderes espirituais que vão acabar substituindo a figura do camarada José Maria. Até o ano, ainda, minha gente, no decorrer do ano 1912, esses sertanejos, esses camponeses pobres e humildes, desassistidos de políticas públicas, eles vão conseguir o quê? Se reorganizar. Eles vão conseguir o quê? Se reagrupar em torno dessas chamadas vilas santas. Vão se armar, vão conseguir reorganizar, recuperar seus armamentos, suas armas de fogo, armados, com a fé, com a coragem e também com armas de fogo, até porque é muito importante. Como é que o cara vai para uma guerra sem arma? Eles vão precisar de armas, mas eles têm suas armas, viu? Diga-se de passagem. Nessa historinha, eles com suas armas vão esperar, esperam com fé em Deus, com fé no seu povo, a chegada de um exército espiritual. Esse exército espiritual seria liderado por um cara também chamado de José Maria. É como se José Maria, minha gente, fosse uma espécie de Messias reencarnado. Por exemplo, morria um José Maria, apareciam outros José Marias que vão acabar, não sei se a professora está certa, se estiver errado, me desculpem. Viu, minha gente? É como se aparecessem outros José Marias e simplesmente vão acabar liderando o povo nessa guerra santa, contra o governo. Aí, minha gente, a República Velha reage e reage. Nada de desafiar a ordem estabelecida. Nada de desafiar a ordem estabelecida. Aí, minha gente, nessa historinha o governo responde, calcula-se
que aproximadamente 12 mil homens e mulheres participaram desse sangrento episódio que marcou a Primeira República. Minha gente, o governo brasileiro chegou a utilizar inclusive o exército para varrer, massacrar esses rebeldes camponeses. No ano de 1916, só para vocês terem ideia, o exército brasileiro ele vai praticamente dar o golpe de misericórdia, vai praticamente travar a batalha final contra os membros do contestado. O exército sai vitorioso, a Primeira República permanece de pé e o movimento do contestado acaba chegando ao fim. Mais uma vez, o sangue de camponeses foi necessário para consolidar as estruturas da Primeira República. Mais uma vez, o chão do interior brasileiro foi tingido de sangue. Nessa área disputada entre Paraná e Santa Catarina, acabou acontecendo esse famoso episódio conhecido como Guerra do Contestado. Uma área disputada entre os paranaenses e os catarinenses. O saldo desse conflito, milhares e milhares de camponeses mortos. E a Primeira República prosseguiu de pé até o ano de 1930, quando vai vir o famoso, como é que eu poderia dizer para vocês, episódio conhecido como Revolução de 30, onde as lideranças políticas se unem em torno de Getúlio Vargas e conseguem derrubar essa Primeira República. Canudos e Contestado, à sua maneira, com suas estratégias, com sua fé em Deus, tentaram, cada um à sua maneira, destruir essa Primeira República. Não conseguiram. Que Canudos e Contestado sirvam de lembrança. Quantos Canudos e Contestados não existem nesse Brasil de meu Deus? E é isso, minha gente. Foi mais um episódio bárbaro, sangrento, que tingiu de sangue essa Primeira República. E ela permaneceu de pé, ela permaneceu vitoriosa. Os movimentos rebeldes foram esmagados, tanto Canudos como o movimento do contestado. E é isso, minha gente. Por aqui eu encerro. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtem, comentem, compartilhem. Dê aquele joinha se gostou, beleza. Indique para os seus amigos, para os seus coleguinhas. E tchau, pessoal. Até o nosso próximo encontro. Valeu, um abraço a todos.